Deputada amiga de Lula esquece que o microfone estava ainda ligado na Câmara dos Deputados e falou um grande absurdo e tudo foi gravado. O áudio você vai ver aqui agora. Pessoal, olha só que absurdo. A verdade apareceu. Finalmente confessou com a sua própria boca aquilo que o povo brasileiro ainda não sabia, estava sendo enganado, mas agora nós vamos saber aqui. Olha que absurdo, pessoal. Nós vamos ver aqui uma deputada ali na Câmara dos Deputados, militante do PT, amigo de Lula, falou um absurdo ali porque pensou que o microfone ainda estava desligado e a verdade veio. O Brasil agora fica chocado com isso que nós vamos trazer aqui nessa matéria, pessoal. Um grande absurdo. E ainda, você vai ver aqui também nesse vídeo que o Daniel Vorcar agora entrou em desespero, resolveu que tem que fazer a delação de tudo quanto é jeito e soltou 3 bombas nessa delação, tentando reduzir ali a sua pena e a pena do seu pai, que também está preso em Minas Gerais. E mais, nós vamos mostrar aqui que um novo recurso da defesa de Jair Bolsonaro começou a ser julgado no STF. Isso mesmo, o ministro Cássio Nunes, que é o relator dos recursos, foi sorteado ali como relator, pode livrar Jair Messias Bolsonaro ainda agora, antes das eleições. Será que nós vamos ter uma grande reviravolta e de repente Bolsonaro pode até participar das eleições? Caiu no colo do Cássio Nunes essa decisão, pessoal. Nós vamos trazer isso aqui. Esse vídeo está sensacional, talvez um dos vídeos mais importantes dos últimos tempos, porque vai mostrar agora 3 verdades que você precisa ver. Vamos começar agora com o deputado Gustavo Gaia mostrando essa aberração que aconteceu ali na Câmara dos Deputados. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você é conservador, de direita, ou se você gosta de política, mesmo que você não seja de direita, se inscreva no canal para ver outras matérias como essa. Veja aí o deputado Gustavo Gaia e em seguida as outras matérias. Confira. O nosso objetivo, a nossa estratégia, quando a gente decidiu apoiar a PEC 4x3, era justamente escancarar a hipocrisia da esquerda. Mostrar de uma vez por todas que eles não estão preocupados com o povo trabalhador, que é apenas um projeto eleitoreiro. Só que está sendo feito de uma forma onde a bomba do prejuízo só vai explodir no próximo mandato. E agora eles poderiam colher os frutos da pauta populista. Então a gente decidiu, vamos apoiar a 4x3. Vamos apoiar a 4, trabalha 4 dias e descansa 3. Porque já que, de acordo com eles, não tem impacto na economia, por que não deixar o povo brasileiro, o trabalhador, descansar 3 dias por semana? E aí o que aconteceu, meus amigos? Na CCJ... a relatora da PEC 4x3 é justamente Érica Hilton, que batalhou para que a PEC dela fosse aprovada, que fez de tudo possível para que a PEC dela fosse aprovada. Eu falo dela, eu falo dela. Ai, que saco. E não a outra PEC 5x2 fosse deliberada, certo? Com os votos do PT e os votos da esquerda e os votos da oposição seriam o bastante para aprovar a PEC dela, tá? Eu quero que você entenda isso. Mais uma vez, somando os votos da esquerda e da direita, nós teríamos votos bastante para a esquerda e a direita, nós teríamos votos para para aprovar a PEC dela. Veja agora o absurdo da própria Érica Hilton falando pro povo não pautar a PEC dela. Olha isso aqui. Nós sempre dissemos, nós vamos defender até o último dia a 4x3. Nós vamos defender até o último dia às 36 horas. Poderia ser aprovado agora. Se somar os votos da direita e da esquerda, poderia ser aprovado. Mas não foi, né? Nós acreditamos que a economia está madura. 80% da população endividada, mas a economia está madura. Nós acreditamos que o Brasil é capaz de propor uma escala nesse sentido, mas não de maneira assovada como estão fazendo. Uai, e a 5x2 está sendo muito bem calculada, né? De forma super responsável. Não de maneira mentirosa como estão acostumados a fazer, para enganar o trabalhador.
Cara, eu não suporto a voz dessa pessoa. Eu juro pra você, é um trem, cara, que timbre horroroso de voz. E prejudicar aquilo que foi construído para ser votado no dia de hoje. Hoje os trabalhadores brasileiros e a sociedade sairão daqui contando e cantando uma vitória da classe trabalhadora e uma derrota dos inimigos do povo, uma derrota daqueles que vieram aqui para tentar prejudicar o andamento dessa matéria. Érica Hilton, somando todo mundo, teria votos o bastante para aprovar a PEC que você relatou, que você escreveu. Por que você não quis fazer isso? Talvez porque você saiba que essa PEC arrebenta a economia e vai cair no colo do Lula. Porque o povo perceberia agora, certo? A situação é tão desastrosa. Olha aqui, o microfone do Sócrates estava ligado e deu para pegar a conversa dos dois. Escuta isso aqui. Não, você não vai contra o... Ela falou assim, ó, não me bota no meio disso. Você não vai contra o seu projeto agora. Você não vai fazer isso. Eu duvido. Ela, vou... Isso é até deselegante com você mesmo. Érica Hilton pedindo pro Sócrates não pautar o projeto dela. Sócrates, líder do PL. Você não vai contra o seu projeto agora. Você não vai fazer isso. Eu duvido. Isso é até deselegante com você mesmo. Entendeu? O microfone do Sócrates estava ligado e captou ela. Quando falo, não dá gasto. Não posso ser preso de novo, né? Nem preso não pode ter busca e apreensão de novo. Quero mais inquérito, não. Essa pessoa, Érica Hilton, pedindo para que o Sócrates não paute no plenário o requerimento de preferência que pautaria a PEC dessa pessoa. É o cúmulo do absurdo, cara. Esse povo... Ou seja, se o objetivo era escancarar a hipocrisia deles e que eles não estão nem aí para o trabalhador, tá provado. Eles não estão nem aí para o trabalhador. Eles tanto não estão nem aí que eles sabem que esse projeto de emenda constitucional vai gerar desemprego, pobreza, vai gerar inflação, só que ela só vai causar isso ano que vem, porque tem esses 2 meses de implementação que eles colocaram. Então, o que eles querem? Aprova a parte populista, deixa a gente colher os frutos agora e reeleger o Lula e deixa a bomba cair no próximo mandato. Aí a gente inventa qualquer coisa, já vai estar no poder mesmo, o povo já vai estar miserável, o desemprego já vai estar explodindo. Esse povo é podre, me desculpa, mas é um bando de vagabundo. Eu não sou de usar palavrão, tá? Mas esse povo é um bando de vagabundo. É impressionante como eles jogam na fogueira, no lixo, toda a economia, milhões de pessoas só para ficarem no poder. Pois é, agora nós vamos trazer outra matéria importante também, porque o Vorcaro está desesperado, porque sabe que o seu tempo está acabando, e ele resolveu soltar algumas coisas, e olha só, ele soltou 3 bombas, tentando ali diminuir a sua pena, e no meio dessa delação confusa ali em Brasília, olha o que ele deixou escapar. O Deltan Dallagnol, aquele da Lava Jato, que junto com Sérgio Moro colocou o Lula na cadeia, vai mostrar para nós o que está acontecendo agora nessa delação do Vorcaro, que está deixando muitos preocupados, porque ele pode falar a qualquer momento algo explosivo. Veja aí a matéria. Novas revelações bombásticas da delação de Vorcaro. 3 bombas inéditas saíram da delação rejeitada do Vorcaro hoje cedinho pela manhã e saíram na coluna Painel da Folha de São Paulo. E a maior delas, gente, é de uma audácia que eu nunca vi um delator preso pedir. É uma loucura. O dono do Master, Daniel Vorcaro, disse à Polícia Federal que não sabia da participação do ministro do Supremo, Dias Toffoli, no resort de luxo Tayayá. Solte a sua risada, deixe aí a sua gargalhada nos comentários. Ele tá dizendo que ele não sabia que o Toffoli era dono do Tayayá, que recebeu 35 milhões de reais dos seus fundos. Pois bem, a declaração foi dada durante a tentativa de fechar um acordo de delação com os investigadores, que é óbvio que foi recusado. O espaço era gerido por uma empresa comandada pelos irmãos do ministro, você já sabe, quem acompanha o canal, a empresa Maridit era dos irmãos do ministro e o ministro Dias Toffoli estava por trás, escondido, em sociedade com fundo de investimentos ligado ao ex-banqueiro. Mas aos policiais, o Vorcaro disse que colocou o dinheiro no negócio apenas por considerar um bom investimento. Deixa a sua risada aí, gente, porque só pode ser uma piada.
Que escárnio! O Vorcaro ele tentou enganar a Polícia Federal dizendo que ele era sócio do resort, que tem como gestores os irmãos do ministro Dias Toffoli, e alegou que não sabia da relação. Ah, para, Vorcaro, para! Pelo amor dos meus filhinhos, quem que acredita nisso? Você vem com essa balela, essa conversinha, papinho furado pra cima da gente? Você acha que a PF e o ministro André Mendonça vão aceitar isso? É muito difícil de acreditar que um banqueiro bilionário, criminoso, bandido e fraudador ia investir em uma sociedade com os irmãos do ministro do Supremo sem ter consciência de para quem o dinheiro vai chegar no final do dia. Ainda mais quando o Estadão foi lá na casa de um dos irmãos do Toffoli e a esposa disse: para, a gente, dona do resort, olha aqui minha casa, moço, minha casa é simples. Mas a desfaçatez do Vorcaro, gente, não parou aí. Lê comigo aqui o segundo trecho aí da Folha. Além disso, o dono do Master pediu a anulação da liquidação do banco como condição para fechar a delação premiada. Ele pretende retomar o controle da instituição. A decisão não caberia à Polícia Federal, mas os investigadores acharam a proposta audaciosa. Aqui é um eufemismo audaciosa para dizer uma proposta idiota, imbecil, uma proposta cara de pau. Não é corajosa, é idiota mesmo. Você entendeu o tamanho disso? O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado porque a situação da instituição financeira era irrecuperável. Estava falida, gente. Sem volta. Aí o Vorcaro, no presídio, ofereceu para a Polícia Federal o seguinte acordo: eu delato, não entrego os ministros e vocês me devolvem o banco. Eu nunca, em 18 anos como procurador, eu vi um delator preso pedir a devolução da empresa usada para as fraudes com uma condição para delação. Quem seria idiota na administração pública, no Ministério Público, no Judiciário, na PF para concordar com isso? Seria como Alberto Youssef, que lavava dinheiro usando empresas laranjas? Ele pedia a devolução das empresas para seguir com o seu negócio. Seria como Fernandinho Beiramar fazer uma delação e pedir de volta as armas, a boca de fumo. Porque tá claro que o Vorcaro usou o Master para muitas e gigantescas operações fraudulentas, em série. Não foi algo pontual, pequeno, não. Era uma instituição usada sistemicamente para fazer fraudes. Isso é o coroamento da audácia da família Vorcaro. Ontem eu mostrei aqui no canal que ele sequer queria sair da delação com os precatórios. Desculpa, eu te falei ontem aqui no canal que ele sequer admitia algo bom para o interesse público. Eu te falei aqui no canal que ele queria sair da delação com os precatórios do Master no bolso. Você lembra disso? E ele queria deixar o rombo do Master com o Banco Central. Aí hoje fica claro que ele queria mais. Ele não queria só ficar com os precatórios que ele podia converter em dinheiro e deixar o prejuízo com a gente. Ele queria também retomar a instituição inteira. E ainda tem uma terceira bomba, gente. Talvez a mais política das três. Olha aqui. Questionado sobre o envolvimento de alguns políticos, ele se limitou a dizer que eram apenas amigos, incluindo o senador Ciro Nogueira, que chegou a ser alvo da última fase da Operação Compliance Zero. Ha, ha, ha. Isso aqui é tragicômico. Trágico misturado com cômico. É cômico porque é uma piada, e é trágico porque isso mostra a que ponto nós chegamos. Curitiba hoje faz 18 graus Celsius. Como está a sua cidade aí? E isso aqui vem para congelar a nossa esperança de que alguém possa querer se redimir. O Vorcaro, em vez de ele se redimir, entregar tudo, mudar de vida, não. Ele quer dobrar a aposta. Vorcaro disse que era apenas amigo do Ciro Nogueira. Por que um banqueiro acusado de comprar a República esbanja palavras para defender o nome do Ciro Nogueira na delação? Gente, a resposta está no silêncio. Quem o delator não entrega é de quem o delator ainda precisa. Vorcaro entrou na delação tentando blindar o Ciro Nogueira, porque provavelmente ele ainda conta com a articulação dele lá no Senado. Vorcaro quer tentar salvar seus aliados políticos para que ele salve ele depois. Não é diferente com o Moraes, com o Toffoli. Conseguiu entender? Só que a Polícia Federal não comprou nada disso. Ainda bem. Pegou as 3 audácias aí do banqueiro, a do Toffoli que ele alegou não conhecer, a do Master que ele queria retomar, a do Ciro Nogueira que ele queria proteger e recusou a delação inteira. Foi isso que eu te disse aqui no canal. PF e PGR têm histórico de delações sérias, que devolveram mais de 25 bilhões na Lava Jato, considerando junto aí a Greenfield. Nós fizemos tudo isso juntos, junto com você. Só que agora a delação caminha para a PGR. E a pergunta que fica no ar é: a PGR vai aceitar essa sopa de absurdos que a Polícia Federal rejeitou? Olha,
Essa delação aí, como ela tá, ela resolveria a situação do Vorcaro e blindaria os poderosos não delatados. Então eu espero sinceramente que a PGR não aceite. E eu quero ouvir você. A PGR vai ter coragem de aceitar uma delação furada dessas que a PF rejeitou? E agora nós vamos trazer uma outra notícia muito importante, porque o Cássio Nunes foi sorteado como relator do recurso da defesa de Jair Bolsonaro. E agora os ministros Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes estão preocupadíssimos, porque o Cássio Nunes foi indicado pelo Jair Bolsonaro e ele tem em suas mãos ali como inocentar Jair Messias Bolsonaro ainda antes das eleições. Será que nós vamos ter uma grande reviravolta ainda este ano? Preste atenção aí no que vai trazer para nós o André Marcília, advogado, jurista, que sabe tudo e vai mostrar esse caso. O Cássio Nunes vai ou não aliviar a barra do Jair Bolsonaro? Confira. A Veja trouxe a notícia de que o Nunes Marques está tocando para frente o processo que pode anular a condenação de Jair Bolsonaro no STF. A revisão criminal que pode fazer o Bolsonaro ser inocentado foi deflagrada. O processo começou, saiu da mão do Nunes Marques e agora vai andar. Eu vou te explicar toda essa história e te dizer quais são as chances do Nunes Marques ou dos ministros do STF darem ao Bolsonaro a chance de liberdade. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico. A notícia é do Robson Bonin, da Veja, dizendo que o ministro Nunes Marques, que é o relator dessa revisão criminal, deu 20 dias para o PGR Paulo Gonet a se manifestar, dar o seu parecer sobre a revisão criminal do Bolsonaro. A defesa, é claro que a gente sabe o que o Gonet vai fazer, né? Alguém tem dúvida aqui que o Gonet vai escrever aquilo que mandarem para ele? Alguém tem dúvida que o Gonet vai colocar no parecer dele que a revisão criminal é incabível? É claro que o Gonet vai fazer aquilo que o Moraes disser para ele fazer, mas não importa. Quando voltar para o Nunes Marques, essa é a questão, o Nunes Marques tem duas coisas a fazer. E as duas, se ele for coerente com ele mesmo, serão dar razão ao Bolsonaro. Porque a defesa diz que o Bolsonaro não poderia ser julgado pela primeira turma, que a primeira turma é incompetente, não de burrice, incompetente, pelo menos não é isso que a defesa quis dizer, incompetente de não ter competência, da competência para julgamento ser do plenário, no mínimo, ou da primeira instância da Justiça Federal, do Distrito Federal de Brasília. Vocês entendem? Então, assim, a primeira turma não poderia julgar. E se julgou, é nulo. É isso que pede nessa revisão criminal a defesa. O ponto aqui é que o Nunes Marques, até agora, em 20 outros processos, inocentou os réus do dia 8. Em outros 20, repito, em outros 20 processos, junto com André Mendonça e Fux, inocentou os réus do dia 8, dizendo exatamente isso, que eles não poderiam ser julgados pela primeira turma e que teriam que ser julgados pela primeira instância. E anulou o processo. O ponto aqui, meus caros, é que então, se ele for coerente com ele mesmo, ele vai fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Será que ele vai ser coerente? Ele poderia dar uma liminar, tem duas coisas a fazer, ele pode dar uma liminar e, de saída, antes de ser apreciado pelos outros ministros, dar ao Bolsonaro, anular o julgamento do Bolsonaro, e se anular o julgamento do Bolsonaro, ele tem que ficar livre. Ponto. Ah, mas ele teria que ser julgado então pelo plenário, pela primeira turma, não importa, teria que ser julgado de novo e, portanto, é livre. Está livre. Ele pode dar uma liminar, acho difícil que ele faça isso, porque é uma questão muito controversa, ou ele pode jogar isso para a segunda turma. E na segunda turma a gente não sabe o que vai acontecer, porque lá tem André Mendonça, Fux, que também tem esse mesmo entendimento, e o Gilmar Mendes. Tem esses quatro. E ele, Nunes Marques. Se o Nunes Marques, o André Mendonça e o Fux forem coerentes com esses outros julgamentos que eles já fizeram, eles inocentarão ou anularão o Bolsonaro e darão a liberdade ao Bolsonaro. Se eles forem incoerentes, aí, enfim, aí a gente sabe que o Bolsonaro está sendo julgado politicamente, que os próprios juízes que inocentaram réus do dia 8 não têm coragem para inocentar o Bolsonaro ou para anular o julgamento dele e dar a ele liberdade. Meus caros, vai ser interessante a gente assistir esses dois possíveis passos. Tem um terceiro que esse é o que eu temo,
que é o Nunes Marques jogar para o plenário. Ele pode, em razão da importância do caso, jogar para o plenário. Se ele jogar para o plenário, aí todos eles podem julgar o que for, o Bolsonaro vai perder, porque lá no plenário o Bolsonaro não tem maioria. Então, essa seria, vamos dizer, a saída mais covarde, vamos dizer assim, do Nunes Marques, mas seria para ele a mais fácil. Vamos ver o que o Nunes Marques vai fazer. É um bom momento para a gente testar quem é Nunes Marques. Se Nunes Marques consegue ser coerente com ele mesmo, o que é o mínimo de um ser humano normal. Deixa aqui o seu comentário e vamos aguardar os próximos passos. Quando voltar do PGR, o Nunes Marques vai ter que decidir, e aí é que eu quero ver o que ele vai fazer. Vai dar uma liminar? Vai jogar para a segunda turma, que é quem é responsável por julgar a revisão criminal, porque a primeira já deu o julgamento, quem revisa é a segunda. Ou vai jogar para o plenário? Vamos aguardar. A gente vai estar atento aqui no canal e, enfim, eu pessoalmente acredito que o Nunes Marques vai encontrar uma saída política, porque se ele anular esse julgamento do Bolsonaro, ele vai ter que anular o de todo mundo. Cai um, cai todos. É que nem dominó. Então, o Nunes Marques, não acho que tenha coragem política e institucional para manter a coerência sobre o que ele próprio pensa a respeito desse caso. Pois é, realmente, no Brasil tem algumas coisas que a gente já sabe o final, né? Já começa a gente já sabendo o que vai dar. Uma delas, por exemplo, é essa questão aí do recurso, né, da defesa de Jair Bolsonaro. Acho também que é muito difícil de acontecer uma reviravolta completa agora, porque o Cássio Nunes, pessoal, como nós falamos aqui no dia da posse dele, semana passada ou retrasada, ele tomou posse ali no TSE. E aí nós falamos que seria uma posse, uma cerimônia de posse fake, mentirosa, apenas um circo ali, um teatro. Mas por que isso? Nós estamos ofendendo os ministros do Supremo? Não, nada disso. É porque nós sabemos, pessoal, que existe duas alas dentro do Supremo Tribunal Federal. De um lado, tem aqueles que querem a moralidade, que querem pelo menos o mínimo de dignidade, o mínimo, né? Principalmente aqueles que já estão há mais tempo e que querem sair ali com a alma lavada. Do outro, nós temos aqueles militantes da esquerda que foram indicados, inclusive, por Lula e Dilma, e que querem apenas um plano de poder para perpetuar ali em Brasília, né, com o consórcio comunista em Brasília. E aí o que acontece? Só que tem duas criaturas ali, né, que ditam o jogo, ditam as regras. E aí o Cássio Nunes pode sim apenas cumprir ordens ali no TSE e não executar realmente aquilo que está na cabeça dele ou que ele acha que é o juízo de direito, de valor de acordo com a Constituição. Agora, outra coisa também muito importante é sobre essa delação aí do Vorcaro, porque lá atrás, no início, quando falou que ele ia delatar, iria soltar o nome de todo mundo e tal, ele não falou nada. Só que agora o cenário mudou. Por quê? Duas coisas. A primeira, o advogado dele, que estava no caso desde o princípio, pulou fora do barco. Isso muda muitas coisas, porque agora ele ficou desamparado. Chega um novo advogado, só que agora tem que começar tudo do zero. E isso, para o réu, é muito ruim. A segunda coisa é que o pai dele, que está ali na penitenciária Nelson Hungria, ali em Minas Gerais, né, na cidade de Nova Contagem, o pai dele tem problemas psicológicos, né? Ele faz até controle psiquiátrico e ele já está surtando por ficar preso ali, porque ele está envolvido em toda essa maracutaia. E isso afeta diretamente o Vorcaro, ou seja, pressão de tudo quanto é lado é que não falta. E é nessa hora que o cidadão começa a abrir o bico e falar tudo. Preste atenção, pessoal. Foi descoberto na semana passada, a PF divulgou que tem dinheiro do Vorcaro, do Banco Master, lá nas Bahamas. Bilhões. Então, uma das alternativas aí do Vorcaro, se ele já perdeu o Banco Master, se já perdeu todo o prestígio, tudo que ele tinha aqui no Brasil, toda essa conexão que ele tinha com várias empresas, empresários, políticos e tudo, ele tem dinheiro lá fora. Só que tem um problema. Se ele não delatar para reduzir a pena, ou pelo menos aliviar alguns anos aí,
não vai poder desfrutar desse dinheiro que está lá fora. Então agora ficou numa sinuca de bico, vai ter que falar sim. E outra coisa também que a gente queria falar aqui é sobre essa escala 4x3, 6x1. Pessoal, vamos deixar muito claro as coisas. Todo ser humano deseja trabalhar menos e ganhar mais. Isso é normal, tá tudo certo. Só que em país nenhum do mundo, funcionou o cidadão trabalhar menos e ganhar mais. Isso não funciona em lugar nenhum. Então, na verdade, o que os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, adaptaram e pegaram como prática para todo tipo de trabalho é o quê? São as horas trabalhadas. Você é pago por hora trabalhada. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá você ganha, sei lá, $20, $30 por hora trabalhada. Então, o cidadão vai lá, ele trabalha no posto de gasolina, ele trabalha no McDonald's, ele trabalha como diarista, trabalha de qualquer função, ele ganha por hora trabalhada. É o mais justo, pessoal, é o mais justo. De acordo com a sua categoria, se você é um frentista, um atendente de lanchonete, um advogado, um médico, um professor, não importa a sua categoria, você vai ganhar de acordo com a categoria por hora trabalhada. Isso é o mais justo. Só que a esquerda não quer que isso aconteça aqui no Brasil. Por quê? Porque aí eles vão ter que colocar para trabalhar mesmo. Eles vão ter que trabalhar de verdade. Não vai poder ficar fazendo graça, fazendo hora. Você já foi numa repartição pública? Você já foi aí num posto de saúde, na prefeitura da sua cidade, né? No fórum, em algum lugar desses aí? Você já viu como que é moroso, como que é lento o atendimento, os serviços públicos? Por quê? Eles têm ali tudo garantido, né? Eles têm férias, eles têm quinquênios, bônus. E aí, pessoal, tudo que eles querem é enrolar o serviço para poder dar 6 horas logo para eles ir embora para casa. Agora, quando você trabalha e recebe por hora trabalhada, você vai querer fazer um bom serviço para o seu patrão te dar mais crédito e mais tempo para trabalhar. Quanto melhor for o trabalhador, mais ele vai ser contratado, mais horas ele vai poder trabalhar naquela empresa, naquele local, seja lá onde for. Imagine, por exemplo, você aí que está na sua casa e você contrata uma diarista, por exemplo, né? Uma pessoa para poder limpar, fazer a faxina na sua casa. Se ela faz um serviço ruim, você não vai chamá-la novamente. Ou seja, ela perdeu horas de trabalho, carga horária. E aí, pessoal, é exatamente o que a direita defende. Não é contra a escala 6x1 ou a favor da escala 4x3, ou seja lá o que for. Nós somos a favor da produtividade. Você sabia que o Brasil é um dos países mais improdutivos do mundo? E que os chineses e os americanos, norte-americanos, são os mais produtivos que existem? Pois é, por que será? Por que será que a maior nação, né, mais desenvolvida do mundo é os Estados Unidos e vem logo seguida pela China? Por causa da produtividade. Lá eles não falam em escala 4x3, não. Lá eles falam em escala 7x0. O cidadão tem que descansar o dia que ele quiser, não é o dia que o patrão manda. Mas para isso acontecer, o cidadão tem que trabalhar corretamente direito para ele poder ser dono do seu próprio descanso. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto da escala 6x1, 4x3. O que você é a favor? Tem que ter 3, 4, 5 dias de folga na semana? Ou você acha que o povo brasileiro é muito folgado e tem muitos feriados, Carnaval, Ano Novo, Semana Santa, Dia dos Namorados, Dia das Mães? Tem tanto feriado e tem que acabar com um bocado de feriado também. O que você acha? Coloque aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Se inscreva no canal, pessoal, é muito importante, porque aqui nós vamos trazer aquilo que você não vê na mídia velha, né? Na Globo, no SBT, na Band, na CNN, que são notícias filtradas, eles não podem falar tudo, mas aqui nós trazemos aquilo que você precisa ouvir. Então se inscreve aqui, totalmente gratuito, é só você clicar aqui embaixo e se inscrever. Nós vamos ficando por aqui, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, no WhatsApp, no Facebook, manda para todo mundo. Vamos ficando por aqui e até a próxima.